A África é um continente rico em cultura, história e recursos naturais. No entanto, muitos de seus países enfrentam enormes desafios econômicos, sociais e políticos. Hoje, vamos revelar os países mais pobres da África, explorando as razões por trás da pobreza extrema que afeta milhões de pessoas. O Chad é um país localizado no coração do continente africano, sem acesso ao mar, cercado por desertos, savanas e montanhas. Com uma população de cerca de 17 milhões de pessoas, é uma nação rica em diversidade cultural, com mais de 200 grupos étnicos e línguas diferentes. Apesar dessa riqueza cultural, o país enfrenta inúmeros desafios econômicos, políticos e sociais que o colocam entre os mais pobres do mundo. O Chad possui vastas reservas de petróleo, que representam uma grande parte de sua economia. No entanto, a má gestão dos recursos naturais e a corrupção endêmica impediram que a riqueza gerada pelo petróleo beneficiasse a população em geral. Apesar de ser rico em petróleo, cerca de 42% da população vive abaixo da linha da pobreza, sem acesso adequado a serviços essenciais como saúde, água potável e educação. Grande parte do território do Chad é coberto pelo deserto do Saara, tornando o clima extremo uma barreira significativa para o desenvolvimento. As mudanças climáticas têm agravado a desertificação, reduzindo a quantidade de terras aráveis e prejudicando a segurança alimentar. Além disso, a região em torno do Lago Chad, que já foi uma das maiores fontes de água doce da África, diminuiu drasticamente nas últimas décadas. O Sudão do Sul é rico em petróleo, que constitui cerca de 98% de sua receita nacional. No entanto, a dependência do petróleo se tornou uma maldição, já que os lucros são mal administrados, muitas vezes desviados por corrupção, enquanto a maioria da população continua vivendo na pobreza extrema. A infraestrutura básica, como estradas, hospitais e escolas, é escassa ou inexistente, e o acesso a serviços essenciais é limitado. O Sudão do Sul tornou-se o país mais novo do mundo em 9 de julho de 2011, após conquistar a independência do Sudão. O Sudão do Sul enfrenta uma das piores crises humanitárias do planeta. Cerca de 80% da população vive com menos de $1 por dia. 7 milhões de pessoas enfrentam insegurança alimentar grave. A infraestrutura é extremamente precária, com apenas 2% da população tendo acesso à eletricidade e 3% a saneamento básico adequado. Muitas comunidades dependem inteiramente da ajuda humanitária para sobreviver, mas o acesso a essas áreas é frequentemente bloqueado por violência e falta de segurança. Organizações internacionais continuam trabalhando para mediar a paz e fornecer ajuda humanitária. O Sudão do Sul é uma terra de imensos desafios, mas também de resiliência e esperança. A paz e a boa governança são cruciais para que este jovem país possa finalmente sair do ciclo de pobreza e guerra. Madagascar, a quarta maior ilha do mundo, é conhecida por sua biodiversidade única. Com paisagens que variam de florestas tropicais exuberantes a desertos áridos e praias paradisíacas, o país é um tesouro natural. Cerca de 90% das espécies encontradas em Madagascar, incluindo os famosos lêmures, não existem em nenhum outro lugar do planeta. No entanto, por trás dessa beleza, há uma dura realidade de desafios econômicos e sociais. Desde a independência em 1960, Madagascar tem enfrentado períodos de instabilidade política, incluindo golpes de Estado, corrupção e má administração governamental. Essa instabilidade afasta investidores estrangeiros e dificulta a implementação de políticas públicas eficazes para reduzir a pobreza. A Libéria, localizada na costa oeste da África, é um país com uma história única e complexa. Fundada em 1847 por escravos libertos dos Estados Unidos, a Libéria tornou-se a primeira república africana independente. Apesar desse começo promissor, o país enfrentou décadas de instabilidade política, conflitos armados e desafios econômicos que o colocaram entre os países mais pobres do continente. Como a Libéria chegou a essa situação? A Libéria passou por 2 guerras civis brutais que destruíram sua infraestrutura, causaram a morte de cerca de 250 mil pessoas e deslocaram milhares. Primeira Guerra Civil, de 1989 a 1997. Iniciada pelo líder rebelde Charles Taylor, o conflito foi alimentado por disputas étnicas e políticas. Taylor mais tarde assumiu a presidência em 1997. Segunda Guerra Civil, de 1999 a 2003, uma rebelião contra o governo de Taylor mergulhou o país novamente no caos. A guerra terminou com a intervenção da ONU e a saída de Taylor,
que foi julgado e condenado por crimes de guerra. Apesar de sua riqueza em recursos naturais, como minério de ferro, borracha e madeira, a Libéria enfrentou uma gestão governamental marcada pela corrupção. Grandes partes da riqueza do país foram desviadas para elites políticas, enquanto a maioria da população permanecia na pobreza extrema. As guerras deixaram o país com estradas destruídas, hospitais arrasados e um sistema de educação em colapso. Mesmo após quase 2 décadas de paz, os progressos na reconstrução são lentos. Malawi é um pequeno país localizado no sudeste do continente africano. Embora tenha paisagens deslumbrantes, como o icônico Lago Malawi, o país enfrenta desafios econômicos significativos que o colocam entre os mais pobres do mundo. O Malawi ganhou independência do Reino Unido em 1964, mas, desde então, tem enfrentado uma série de dificuldades econômicas e sociais. A economia do país depende fortemente da agricultura, que representa cerca de 80% da força de trabalho e mais de 30% do PIB. Culturas como tabaco, chá e milho são os principais produtos agrícolas. No entanto, a dependência excessiva da agricultura deixa o país vulnerável a mudanças climáticas, como secas e enchentes, que frequentemente devastam colheitas e afetam milhões de pessoas. Mais de 70% da população vive abaixo da linha da pobreza, com menos de $2 por dia. Muitos malavianos enfrentam falta de acesso a serviços básicos, como saúde, saneamento e educação. Além disso, o país tem uma alta taxa de natalidade, o que pressiona ainda mais os recursos disponíveis. Moçambique é um país localizado no sudeste da África, com uma população de mais de 30 milhões de pessoas. Apesar de possuir recursos naturais abundantes, incluindo gás natural, carvão e uma extensa costa que favorece o turismo, Moçambique enfrenta níveis alarmantes de pobreza. Cerca de 46% da população vive abaixo da linha da pobreza, com muitas pessoas enfrentando dificuldades diárias para atender às necessidades mais básicas, como alimentação, saúde, educação e moradia. A economia de Moçambique depende amplamente da agricultura de subsistência, que emprega cerca de 70% da população. No entanto, muitos agricultores enfrentam desafios como falta de recursos, acesso limitado a sementes, ferramentas e tecnologia agrícola. Embora o país tenha recursos naturais valiosos, os benefícios raramente chegam à população. A corrupção no governo e em setores-chave, como mineração e gás natural, resulta na má distribuição de riqueza. Grandes projetos de exploração de gás, por exemplo, geraram bilhões em investimentos, mas esses lucros frequentemente não se traduzem em melhorias na vida das pessoas comuns. Além disso, há uma disparidade significativa entre as áreas urbanas e rurais. Enquanto as capitais, como Maputo, apresentam desenvolvimento e oportunidades, as regiões rurais permanecem esquecidas, com infraestrutura básica quase inexistente. O Níger, localizado no coração do Sahel, é um dos países mais pobres do mundo. Apesar de possuir vastas reservas de urânio, o país enfrenta desafios econômicos, sociais e ambientais profundos. Com um PIB per capita de cerca de $500 e mais de 40% da população vivendo em extrema pobreza, a realidade da maioria dos seus cidadãos é marcada por dificuldades diárias. A economia do Níger depende fortemente da agricultura, que representa cerca de 80% da força de trabalho. No entanto, a agricultura é extremamente vulnerável às condições climáticas. Períodos de seca prolongada e desertificação frequente afetam severamente a produção de alimentos. Isso leva a crises de insegurança alimentar que impactam milhões de pessoas.